כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. Shimone TV com você, eu sou Júlio Zahav, estou hoje falando com a artista Einat Argov Rosenfeld, uma artista de Jerusalém, que vai falar um pouco para nós sobre a sua história artística, sua vocação, quando tudo começou. Eu nasci em Jerusalém, em uma casa de pais argentinos. A nossa casa estava sempre cheia de pinturas sul-americanas e sempre meu pai viajando trazia os novos discos de Brasil. A gente ouvia muito música brasileira em casa, aqueles discos grandes da outra época. E eu cresci aprendendo a gostar muito de artes plásticas e música. Quando eu tive 9, 10, 11, 12 anos, eu sempre fazia cursos de escultura e pintura. E com 12 anos eu acho que comecei a estudar violão e sempre foi um hobby, tocar violão e cantar foi um dos meus hobbies. A música entrou como hobby, né? Mas não era o seu foco artístico no começo. Não era um foco artístico. Eu comecei com 14 anos a estudar em uma escola de artes. Qual foi a escola? Chama Tichon לאומנויות, ירושלים. É uma escola de artes que começa já com adolescente, com 14. E eu fiz lá 3 anos de cinema. Quando acabei a escola, meu filme, que foi o filme final da graduação, entrou em um festival de cinema em Alemanha e viajei com ele, com o filme para a Alemanha. Já aproveitei essa vez e eu fui dando voltas 3 meses na Europa procurando para a melhor escola de cinema para mim. Eu fui em muitas cidades da Europa e decidi que eu quero estudar em uma escola que fica em Roma, que o diretor naquela época era o Fellini. E eu quis estudar naquela escola. E além disso, nessa volta eu cheguei a estar no Festival de Cannes, em Cannes, sul de França. E eu lembro muito essa situação de estar... Cannes, né? Cannes. Eu lembro muito isso, que eu ia toda noite ver as estrelas lá em cima depois das escadas, tem o coisa vermelho, não sei como fala, e os artistas famosos lá em cima, e eu sempre ia toda noite ver eles lá, e eu sempre sonhava um dia que meu filme vai estar lá, que eu vou estar do outro lado e meu filme vai estar lá no Festival de Cannes. E quando voltei para Israel, eu continuei fazendo coisas, pensando como voltar para a Europa. E um ano depois, mais ou menos, viajei para a Europa para essa ideia de estudar em Itália cinema. Só que Deus sempre mudou minha vida e não vou contar aqui tudo, mas as mudanças sempre teve a ver com coisas que aconteceram em Israel. Por exemplo, essa mudança de não chegar na escola que eu quis tem a ver com uma guerra, a guerra de Golfo em Israel, que me fez fugir de Tel Aviv para Jerusalém, e depois dessa fugida eu decidi fugir do país um pouco antes do tempo que eu ia ir para a Europa, para essa escola tentar de entrar. E como cheguei antes do tempo, mudou tudo o programa. Então eu acho que cada pessoa que morou, vivenciou um pouco a vida que a gente tem lá na Terra Santa, cada um tem, às vezes, os programas que Deus faz que ficam diferentes por causa dos problemas desse lugar lá. Exato. Às vezes as pessoas não sabem. A Guerra do Golfo foi uma guerra que aconteceu no Iraque, mas só que na época Saddam Hussein enviava mísseis Quds sobre Israel, tentando forçar Israel a entrar na guerra. E Israel não entrou na guerra, mas causou um pânico na população geral na época. Sim, então não sei se é engraçado ou triste, mas, por exemplo, essa guerra do Golfo trocou minha ideia. Eu cheguei para a Itália antes de tempo
E aí fiquei fazendo outros cursos na cidade de Firenze. Eu fiz cursos de teoria de cinema e de artes plásticas também. Depois eu fui para a Alemanha, 6 meses e fiz também outros cursos. E na verdade eu estava sempre procurando de novo a escola que eu quis, porque mudou o programa. E quando cheguei na Holanda, mudou tudo e entrei na escola de artes plásticas. Estudei um ano lá, na escola que é melhor da Holanda, chama Rietveld. E comecei lá esse caminho de artes plásticas. Depois de um ano, eu voltei para Israel e depois de uma época comecei a Academia Bezalel em Jerusalém, que também é a melhor academia que tem em Israel de artes. E de novo eu estava no caminho das artes plásticas e me especializei em técnicas de gravura. Então, quando eu acabei essa escola de 4 anos, eu comecei a dar aulas em Jerusalém e depois em Tel Aviv de técnicas de gravura. Naquela época eu não gostava nada de religião, eu tinha muito Estereótipo. Não sei falar essa palavra. E como Preconceitos. Muito preconceitos, que muita gente que cresce lá na Terra Santa tem preconceitos com os religiosos. Dos religiosos. Então naquela época eu só me preocupava com a arte na minha vida e por isso que sempre saí de Jerusalém, porque na verdade a cidade de Jerusalém ela tem muita Kedushá. Kedushá é santidade. E quem não está conectado com isso sempre vai fugir. Então até hoje eu tenho muitos amigos e amigas que moram no mundo inteiro, mas nasceram em Jerusalém, mas em algum momento saíram de lá e nunca voltaram. Na minha vida, Hashem, Deus sempre me fez voltar, cada vez por outra razão. Saí para Tel Aviv, voltei, saí para a Europa, voltei, saí de novo para Tel Aviv, voltei de novo. E eu acho que era então a terceira vez ou a quarta vez que eu voltei para Jerusalém. E começou um processo de conhecer e gostar da religião. Aconteceram muitas coisas na minha vida. Não tudo foi coisas boas ou fáceis. Teve também o falecimento da minha mãe. E depois de que ela faleceu, na verdade, começou toda essa história de me aproximar para a religião. Na verdade, que no Teilim, no livro dos Salmos, tem um passo que fala vive e me azavuni ve Hashem asafani. Tem um versículo que fala: meu pai e minha mãe me abandonaram e Deus me pegou. Então comigo foi isso. Minha mãe foi embora, foi muito difícil acompanhar tudo que teve que passar e depois disso é como se Deus me pegou e começou um processo de conhecer a religião. Como eu sempre virava entre as artes, escrevia poesia, artes plásticas, cinema, música. Quando comecei a conhecer a religião, também comecei a dar voltas entre todas as linhas. Fui estudar em todos os lugares possíveis que teve em Jerusalém de Torá. E acabei estudando um ano na cidade de Tzfat, que também é muito artística e muito espiritual. E lá que me aproximei muito para a linha de Chabad, que eu acho que ela mudou muito minha vida. Mas antes que fui para Tzfat, eu viajei uma vez para Uman e conheci a linha de Breslev, que é chama Rabbi Nachman. E essas viagens, sempre sair de Jerusalém, foi como se fosse a parashá que fala Lech Lecha. Quando a pessoa sai dela mesma para outro lugar, ela muda. Então, além das mudanças que eu fiz antes de ficar religiosa, saindo, voltando com as artes, quando comecei a ser religiosa também teve saídas e voltas. Uma saída para Uman me fez começar a acreditar que existe Deus, que fui lá rezar no túmulo dele e aí comecei a aprender de reza, de Deus e que existe tudo isso. E a outra saída foi para 770 em Nova York, que lá também filmei um clipe que depois ficou bem famoso, muita gente viu ele no YouTube. E quando fui para 770 foi mais uma virada. Como se fosse o Rabbi Nachman, foi o primeiro que saiu de Israel, fez uma virada para mim ficar bem aproximada ao caminho de Deus. E a segunda saída para 770 também deu outra volta. E a saída para Tzfat, um ano inteiro estudar em Tzfat, foi também
um jeito de me mudar, porque eu acho que eu ficando no mesmo lugar não conseguia mudar tanto se eu não saísse do lugar. Respeito a artes, quando comecei o caminho da religião, eu achei que como se fosse uma perda, que eu perdi muitos anos, que eu já podia ter 10 filhos e perdi o tempo com as artes, e como se fosse uma perda. Mas quando cheguei no Rebbe, no 770, eu comecei a ver que o Rebbe O Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch, em 770, em Nova York, eu comecei a aprender que o Rebbe veia que cada judeu tem uma shlichut especial. Shlichut quer dizer uma missão, e ninguém tem a mesma missão do outro, e ninguém pode fazer a missão do outro. Então, só nessa época que eu estava lá em 770, eu comecei a entender que tudo que aconteceu na minha vida não foi à toa, como aprendi aqui a falar à toa. Não foi perdido. Não foi perdido, e se Deus quisesse que eu tivesse 10 filhos, Ele não quis. Ele quis que eu fosse pelas artes e tivesse minha vida, que é minha missão nesse mundo. Então, só quando eu conheci o Rebbe, eu vi que eu tenho uma missão especial, que é a minha missão, que tem a ver com tudo que eu passei na vida, e que um dia eu quero tudo que eu fiz nas artes na minha vida anterior, subir e levar para Deus, usar tudo que eu fiz antes para aproximar mais pessoas a saber que existe Deus. E eu acho que o artista em geral, todos os artistas em Israel, tem muitos artistas que são bem em contra da religião, mas no final os artistas são sempre umas almas bem elevadas, são muito espirituais, e muitos artistas têm um pouco de telepatia, de profecia, e tudo isso tem a ver com umas almas elevadas. Um artista fala, o outro já está entendendo o que o outro está falando, mais ou menos isso. Mas se comunicam isso, quase nem pensamento. Com pensamento, não é com pensamento. Na redenção eu acredito que todos nós já vamos estar conectados nos pensamentos, não vamos precisar falar nem mandar mensagem, porque o pensamento já conecta. E eu já vejo isso muito, que estou aqui em São Paulo pensando em uma coisa e acontece em Israel, uma pessoa que eu penso liga, então não tem limite, não tem a ver com o lugar que a pessoa está para se conectar com o outro judeu, que está escrito no Tânia que somos todos uma família só. Então é uma família, como o marido sabe quando a mulher liga que é ela que liga, então o povo judaico todo vai ser uma família que se conecta pela cabeça e trabalha como uma rede, como um network, não cada um separado, porque não chega para nenhum lugar separado. O WhatsApp então vai perder espaço. Não sei. Sobre sua arte musical, quando de fato ela começou? A priori ela começou como um hobby, quando a senhora ganhou o violão ainda quando menina, né? Sim. E depois como ela foi entrando e se tornando oficial hoje, a sua arte oficial? Então, quando cheguei para o Brasil, foi também uma surpresa que nunca imaginei morar aqui no Brasil. E como falei antes, eu gostava muito da música brasileira desde a infância. Na minha casa a gente ouvia muito música brasileira. Isso lá em Jerusalém? Em Jerusalém, sim. É famoso, diz que a música brasileira é muito conhecida lá em Jerusalém por muitos israelenses, né? Sim, pode ser, sim. Muita gente gosta muito. Então eu conhecia bem a música brasileira, sempre gostei. E nunca imaginei que um dia vou morar em Brasil. Como casei com um artista brasileiro, depois que nasceram os 2 filhos, filho e filha, a gente decidiu vir morar aqui. E eu nunca imaginei tudo o que aconteceu, que vai acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu estava muito em conflito com esse assunto da música, porque como religiosa eu andava na rua e ouvia uma música que eu gosto e queria entrar na loja, comprar o CD, mas eu já sou religiosa, não posso, não dá, tem que ter limite. A gente, quando fica religioso, tira muita coisa que teve antes na vida da gente para lixo e começa uma vida nova e acha que não tem como voltar. Mas eu estava em muito conflito porque eu adorava a música brasileira. E chegou um momento que meu pai veio visitar aqui e deu a opinião dele. Eu estava tocando muito com violão, fazendo grupos de mulheres para ensinar músicas religiosas, para cantar para Deus. E meu pai me viu em uma oportunidade dessas e falou: eu acho que você tem que focar agora na música. E aí ele falou: acha um bom professor que eu quero te pagar aula de violão para melhorar agora isso, porque eu estou vendo que aqui está faltando isso. E na verdade em São Paulo, eu acho, para uma cidade tão grande, falta muito essa coisa de mulheres, que em Israel já acontece muito, mulheres ficando juntas, cantando, dançando para Deus mesmo.
Eu vi que falta isso e quando comecei a fazer essas aulas, o professor, por divina providência, é um violinista muito bom de música brasileira e eu pensei que ia estudar para melhorar minha música hassídica, mas acabei querendo só cantar bossa novas. Eu comecei a aprender bossa novas com violão e com o tempo, depois de umas 3 aulas, eu vi que eu tenho só vontade de cantar. Eu não queria mais tocar o violão, que eu fui pegar aula. E esse músico é muito bom e ele falou, olha, tua voz está muito afinada, você não está errando nada na música e continua cantando. E então essa aula virou uma aula de canto, acompanhada por ele tocando. Meu rabino aqui é Rabino Shia Pasternak e eu fui perguntar a ele, Rabino, o que eu faço? Está tudo bem? Eu sou religiosa, posso cantar com a presença de um homem? E ele falou, como ele não é judeu, não tem problema pela halakha, pela lei judaica. E aí eu continuei cantando e devagar eu comecei querendo trocar as letras para virar tudo para santidade, que isso chama na Hassidut, é um termo que chama birur nitzotzot, elevar os, como fala, sparkles. Elevar as chamas? Elevar as... Nitzotzot, tipo fogões. Não sei como falar isso em português. Mas tendo mais... Elevar centelhas. Centelhas. Elevar as centelhas espirituais. Que caíram. Exatamente, elevar as centelhas espirituais. Pequenas chamas. É isso, espirituais. Pequenas chamas, centelhas espirituais. Isso. Então eu vi que eu comecei a entender que tem aqui uma coisa espiritual, que eu gosto das bossa novas, que são músicas que foram feitas por compositores perfeitos, que estão feitas perfeitas, todos aqueles que eu canto aqui no CD, os bem famosos é Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque e mais ou menos esses. E comecei a cantar isso e trocando as letras para Kedushá, e quando fui perguntar ao rabino, ele falou que está tudo ótimo. Eu continuei cantando e foi um processo. Cada vez eu me concentrava em uma música. Via na minha cabeça uma música brasileira que eu gostava muito e eu cantava a música por uma época só com lá, sem as letras, até que veio a ideia, com a inspiração divina, quais que são as letras que vai combinar. E assim foi criando e foi devagar e depois de uma época já estava 9 músicas prontas e eu continuava recebendo cumprimentos que eu canto afinado e que posso cantar, que não era meu caminho. E decidimos gravar, fomos gravar e o CD foi gravado. Eu levei ele para Israel e todo mundo adorou lá, meus amigos, sim, não foi ainda publicado. Isso foi faz 2 anos, o CD já estava gravado faz 2 anos. O ano passado eu fui para Israel e decidi usar as minhas pinturas que eu pintava na época que eu acabei a Academia de Artes e morava em Tel Aviv. E eu decidi pegar todas as pinturas que são bem grandes, de 2 metros, 1 metro, e usar as fotos das pinturas no livrinho do CD. Estou vendo aqui, né? No caso, nós temos aqui a arte. No caso é o seguinte, a senhora começou a pegar músicas brasileiras e cantá-las em hebraico, isto, né? Em hebraico, mas também trocar as letras. Trocar as letras, modificando a letra, não a música na sua íntegra. A maior parte virou reza. Então, na verdade, se a gente analisa o assunto da bossa nova ou da música brasileira, o povo brasileiro é um povo muito espiritual também, muito artístico, e não é por acaso que tem tantas pessoas que no final estão virando judeus ou eram judeus já na alma deles, porque o país aqui é muito espiritual e muito artístico e tudo tem a ver com tudo, são almas elevadas. Então, naquela época eu comecei a cantar, a gente foi gravar e então muitas... Ai, me perdi. Estou vendo aqui, só uma pergunta, a senhora tem aqui, tem a música Adon Olam. Sim. Esse Adon Olam, a senhora colocou com algum ritmo especial? Sim, o Adon Olam ficou junto com a música original da Maria Maria, de Milton Nascimento. E, por exemplo, o Adon Olam, com certeza que veio de Deus a inspiração de colocar junto, porque foi no segundo dia do jejum de Yom Kippur, que eu estava na minha casa sozinha e eu cantava essa musiquinha de Maria Maria com lá.
e me veio a ideia no meio do jejum, que é o Adon Olam, que vai ficar, e comecei a cantar e encaixou perfeito. O Adon Olam é o único que encaixou com Mais ou menos com assim. a bossa Adon nova. Olam asher malach beterem kol yitzir nivra. Assim É ou o não? Adon Olam, mas Não desse jeito. Não é o Mariam, não é com... Não nesse ritmo. Não é nesse ritmo. Nessa música. Esse é o Adon Olam, sim, mas o ritmo mudou. Então, na verdade, cada música ficou com outra letra. Eu posso contar das histórias das músicas, de algumas. Eu risquei aqui, tô vendo que não acertei. Deixa com ela. Quê? Eu tentei copiar um pouco aqui a sua música, não teve jeito, deixa contigo. Não, tudo bem. Vai lá. Não, cada um canta do jeito dele. Que pode. Por exemplo, eu queria falar assim, a música brasileira, a maior parte, ela conta de histórias de amor e de paixão. Só que eu mudei tudo, em vez de ser amor e paixão entre homem e mulher, eu mudei tudo para amor e paixão para Deus. Então isso quer dizer que foi elevado, que eu peguei, algumas músicas são salmos de David, então eu peguei o rei David, que eu acho que ele é o poeta número 1 do mundo, e é uma honra grande pegar as letras de David sem perguntar a ele, mas pegar as letras do rei David e... Ele não vai cobrar direitos autorais. E o rei David ficou junto com essas bossa novas. Então quer dizer, esse assunto de elevar as centelhas divinas é pegar uma música que já é perfeita e mudar ela para o lado espiritual. Para o lado espiritual, para virar tudo para Deus. Por exemplo, a música Insensatez, ela fala: insensatez, que você fez chorar de dor o meu amor tão delicado. Aí ela ficou junto com as letras do Im Eshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini, Tidbak Leshoni Lecheiki, Im Lo Ezkirechi, Im Lo Alet Yerushalayim Al Rosh Simchati. Então essas letras de David, o rei David, falam de Jerusalém, como o coração do judeu está pegado com Jerusalém e que ele não pode viver sem ela, e se vou esquecer de você, Jerusalém, é como se fosse perder minha mão direita. Então isso ficou com a insensatez, que você fez chorar de dor. E eu aqui em São Paulo choro de dor, de saudades para Jerusalém. Então tudo virou, nenhuma bossa nova ficou por acaso com a letra que ficou. Tudo foi com certeza de inspiração divina. O nome do CD é Tate Todah. Tate Todah quer dizer, Tate é pai, mas não é na língua hebraica, é na língua Yiddish. Yiddish é uma língua que os judeus da Europa fazem. Yiddish é a língua dos judeus da Europa, de preferência do leste europeu. Sim, aqui é Tate Todah em hebraico, com a pintura das mulheres dançando, que as mulheres na redenção todas vão sair dançando. Até está escrito nas profecias que as mulheres, antes que vai começar a boa etapa do mundo, que é a era messiânica, nos últimos momentos vai ter uma escuridão muito grande no mundo. Vai acontecer a catástrofes, coisas terríveis, e ninguém vai entender como lidar com isso. E quem vai começar a redenção são as mulheres, que vão sair com o tambor de Miriam, que era a profeta Miriam, e vão sair dançando e cantando, e elas que vão trazer a luz nesse último momento de escuridão do mundo. Então é uma missão minha que eu trouxe aqui por São Paulo. Tem, claro, muitas mulheres, e todo mundo tem que ficar junto, as mulheres se juntar para dançar e cantar, para trazer essa redenção no mundo, aqui em Brasil. Então, as palavras Tate Todah quer dizer Tate é pai na língua antiga judaica que usava na Europa, que é Yiddish. E Todah em hebraico é obrigada. Só que a palavra Todah em hebraico vem do verbo do judeu, Yehudi, vem do mesmo verbo lehodot. Lehodot é agradecer. Então, a essência do judeu é agradecer. E o que eu estudei quando viajei para Uman, para a Ucrânia, no túmulo de Rabbi Nachman, ele falava todo dia, a pessoa tem que conversar 1 hora inteira com Deus, e a primeira meia hora é agradecendo Deus. Então essa ideia de esse CD, o nome dele é também, ele encaixou com uma bossa nova, é falar Tate Todah, obrigada pai, juntando duas palavras de 2 línguas diferentes, e está dizendo Tate Todah, Hakol Letová, é tudo para bem. E essa música, por exemplo, aconteceu que eu estava, antes dessas aulas de violão, já estava na minha casa em Brasília,
pensando nessa música Águas de Março, cantando ela, e um dia fazendo as tarefas da casa como cada mulher faz, lavando louça, pendurando roupa. De repente veio esse Tate Todá, obrigada a Deus, que eu estava sempre falando, agradecendo a Deus, mas encaixou com essa Águas de Março, que eu adorei sempre, a Elis Regina e o Tom Jobim. Encaixou o Tate Todá com Águas de Então, Março. aqui temos aqui a última música que chamou muita atenção, né? Que texto fala, é melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, e assim como luz no coração, né? É o samba da bênção, isso, né? Fala um pouco sobre essa música. Sim. Então, essa música Samba da Benson é de Vinícius de Moraes e ela fala no começo é melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe e assim como a luz no meu coração, que é uma ideia racídica, a ideia da Hassidut é ficar sempre em alegria. Então, essa música virou assim no meu pensamento até que ficou pronta, falando de diferentes tipos de mulheres. E na música eu falo um pouco, de um jeito assim, também um pouco cômico, contando de 4 mulheres diferentes, do um extremo até o outro extremo. Tem a mulher que ela vai de cabelo raspado, de piercing e tatuagem e tudo isso, e do outro lado tem a mulher que mora em Mea Shearim, que está coberto com mais grosso roupão, com o lenço em cima das orelhas, e ela ainda não tirou o nariz do Mea Shearim. Os dois extremos com suas variações no meio, né? E as duas mulheres do meio são as variações do médio. Outras duas, não, são 4 mulheres diferentes que eu conto na música. Essas são as duas extremas. E no final eu falo, אבל הרבי אמר שכולן כבר עשו תשובה, porque o Rebbe, nosso Rebbe Milubavitch, falou que todas já fizeram tchuva. Então essa ideia dessa música é explicar que a aparência de fora não significa nada, que a gente não tem que olhar por preconceitos. E que pode ter uma mulher que está ainda com tatuagem e piercing e não sei o que mais, mas ela já fez tchuva. O Rebbe falou que todas já voltaram para Deus e por isso que nessa geração vai ser a redenção, porque todo mundo já voltou para Deus. Então essa é a frase que acaba o CD e uma das ideias importantes do CD também, e por isso que eu quero também atingir todo o público feminino, qualquer tipo de público feminino eu quero atingir com esse CD. אבל הרבי אמר שכולן כבר עשו תשובה. Na verdade, todo esse nascimento desse bebê chamado Tate Todá foi uma surpresa. O site, o show, o CD, tudo foi uma surpresa mesmo. É uma forma de elevar a bossa nova para Deus. E a coisa mais importante para mim como artista que esse CD está conectando muitas coisas na minha vida, a pintura que eu fiz antes com a música que eu faço hoje, e então ele conecta o passado, o presente e o futuro, e para mim é como se fosse fechar um círculo na minha vida artística. Então estamos terminando agora aqui a nossa entrevista com a Inat Arbol Rosenfeld. Tá? Ela falou sobre sua arte, falou sobre o seu CD. Tá? Então está aqui o CD, você pode agora também ir lá no site, né, que você está vendo aqui embaixo no nosso vídeo, e vai lá, pode curtir as músicas, você pode encomendar, comprar o CD para dar de presente para um amigo, para uma amiga, para a sua esposa, para o seu esposo, e também pode tentar e agendar shows. Tá? Entre em contato com essa artista, uma artista de muito gabarito, tá? Mão cheia, e viva a arte!